Então, bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos nesse nosso webinar. Está eu aqui, Luiz Sena, juntamente com Rodrigo Dias, que nós somos gerente dos módulos operacionais de comércio exterior da Thomson Reuters. A ideia nossa aqui é conversarmos um pouquinho sobre a boa gestão de comércio exterior para a retomada, né, das empresas diante dessa crise que se abateu em função da pandemia. Então, nós vamos fazer em 2 tópicos que nós entendemos que são importantes para as empresas se fixarem agora nesse planejamento inicial, pensando em redução de custos e também num planejamento de uma operação mais assertiva de comércio exterior. O que uma boa gestão em comércio exterior, então, exige nesse momento? Evidentemente que exige uma aplicação de um diferencial competitivo, né, diante de um cenário tão desafiador que nós temos vivido. Tá? Então, o que uma gestão de comércio exterior tem que se preocupar nesse momento? Primeiro, planejamento tributário. Como que eu devo encarar essa realidade para buscar soluções em que eu não precise me desembolsar um capital gigantesco para colocar em movimentação todo o meu processo produtivo? Outra questão que deve ser enfrentada, o problema no fluxo de caixa. Como que eu aumento o meu fluxo de caixa? Como que eu permito que a empresa possa respirar nesses tempos de crise? Outro problema que as empresas, muitas delas, têm enfrentado, interrupção da cadeia de suprimentos. Ou seja, muitos fornecedores aí, com essa crise, tiveram que diminuir a sua produção, ou alguns até fecharam, e isso dificulta a aquisição dos materiais para a minha produção. Outra questão também é a necessidade de muitas empresas terem reduzido a mão de obra. Evidentemente que isso traz um complicômetro dentro do cenário para eu poder produzir com a mesma qualidade e também possa ampliar o meu mercado. Então, são desafios que as áreas de comércio exterior de todas as empresas vão estar enfrentando a partir de então com essa crise. E aí tem-se um ponto importante, né, diante desse cenário, que é as empresas devem evitar o desembolso de recursos desnecessários. Não podemos buscar soluções temporárias ou soluções que elas têm tempo curto de duração. Por exemplo, algumas empresas têm buscado judicialmente na prorrogação do pagamento dos impostos para essas importações que vêm efetuando, para poderem diminuir seus custos. Outras têm buscado soluções em ações judiciais para buscarem uma redução da taxa Siscomex e assim por diante. Nós sabemos que são ações efetivas, mas são ações também que duram um tempo curto de tempo, né? Então, é importante que as empresas busquem soluções definitivas para poderem atuar diretamente no fluxo de caixa das suas empresas. E aí, então, nós temos como uma grande proposta e que vem sendo um assunto muito recorrente dentro das empresas, que é a utilização dos regimes especiais. É importante que a gente não fique apenas, mas eu já uso um regime especial, ótimo. Mas temos que ver se o seu regime especial está coerente com o processo que você faz uso, com o tipo de segmento que você atua. Isso é importante, né? Nós temos que lembrar que o Brasil é um dos países que mais regimes especiais oferece ao mercado. Mas é importante também salientar que as empresas têm que conhecer muito bem o seu ramo de atuação para que possa escolher o melhor regime, principalmente agora em tempos de crise. Os regimes especiais, eles nos oferecem a possibilidade de tratamento diferenciado nos controles aduaneiros, eles permitem a suspensão das exigências de pagamento de tributos na importação, isentam os tributos no caso de exportação, então eu me torno mais competitivo porque eu consigo importar ou adquirir no mercado nacional sem pagamento dos impostos atrelados. Com isso, a minha produtividade pode ser, eu posso executar a minha produção
e posso exportar esses meus produtos sem que eu tenha que exportar com os custos embutidos nos valores dos meus produtos. Evidentemente que eu me torno muito mais competitivo diante do mercado internacional. Alguns dos regimes, inclusive, eles postergam, né, os pagamentos para vendas no mercado interno, com data de recolhimento posterior à venda do produto industrializado, sem pagamento algum de multas, juros ou qualquer outro tipo de ação que me torne mais um valor desses impostos maiores do que eu teria me desembolsado à época da aquisição desses materiais, desses itens. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, dentro desse nosso webinar, que regimes especiais devem ser vistos com muito carinho pelas empresas, para que a retomada desse crescimento, né, antes da crise, possa ser feita de uma forma de um crescimento vertical, né, e não com ações paliativas, mas com ações concretas que possam diminuir esses gastos, né, e aumentar o fluxo de caixa. Então, é fundamental que os gestores de comércio exterior conheçam esses regimes especiais e possam planejar a introdução desses regimes dentro das suas operações de comércio exterior para que possa trazer uma redução de custos. Essa é a ordem do dia em relação a tudo que nós temos passado em relação a se tornar mais competitivo no dia a dia. Um ponto importante que nós temos observado durante a pandemia é o crescimento desses regimes especiais pelas empresas. Como eu disse, não adianta as empresas buscarem soluções paliativas ou soluções que atenuam, num determinado momento, o pagamento desses tributos. Mas é importante que as empresas enxerguem nos regimes especiais esse processo de simplificação e esse processo também de redução de impostos, né? De custos que são altos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, observem, por exemplo, o RECOFE, né? Até 2016, o governo tinha uma ampla instrução normativa que legislava sobre o RECOFE que nós conhecemos hoje, o RECOFE tradicional, né? Até então, em 2016, nós tínhamos 24 empresas homologadas no RECOFE, um número bem baixo perante todas o restante das empresas que eram fortes candidatos a utilizar esse regime especial. A partir do momento em que o governo simplificou, equalizou a questão desse regime, trazendo também o RECOFE SPED, né? Que é um simplificador do RECOFE tradicional, como nós conhecemos. Lembrando que o RECOFE é um regime especial suspensivo, em que eu posso trazer as minhas mercadorias, suspendo, né? E só ao final, depois que eu dou a destinação àqueles itens que foram produzidos e tem agora como fruto o meu produto acabado, é que eu vou, então, direcionar se haverá ou não o pagamento desses tributos que entraram. Então, esses tributos podem ficar até 2 anos suspensos, né? Então, se ao final eu produzi e vendi no mercado local, a mercadoria ela vai ser, os itens que entraram para aquela produção vão ser pagos os impostos, mas sem nenhum tipo de multa ou correção ou juros embutidos, né? Vão ser pagos de acordo com se eu tivesse feito o desembaraço hoje. Se aquela mercadoria foi exportada, então aquilo que estava suspenso, os meus itens que fizeram parte da fabricação, eles então agora podem ser isentos. Assim como toda a cadeia, se eu estou trabalhando, por exemplo, com RECOFE compartilhado. Então, observe o seguinte, né? Com a criação do RECOFE SPED, em julho de 2020, nós passamos a ter 47 novas habilitações. Ou seja, as empresas estão começando a enxergar que está nesse regime ou qualquer outro regime especial um crescimento para poder retomar o seu crescimento em comércio exterior. Então, veja que nós tivemos
em 2020, um crescimento de 196% no número de empresas habilitadas, se eu somar, né, todas os últimos, desde a criação do ReCofSped até 2020. Então, nós temos visto um crescimento contínuo, né, e evidentemente que as empresas precisam começar a pensar nisso. Aqueles que não usam nenhum tipo de regime especial ou que não usam um regime especial adequado ao seu negócio, evidentemente que tem a ficar, né, estacionado ou ter uma dificuldade maior para essa retomada. Por isso que uma boa gestão de comércio exterior envolve todo um planejamento para se pensar em regimes especiais, né? Vamos só pegar um exemplo rapidinho aqui para a gente observar como isso impacta no dia a dia das empresas. Eu estou pegando aqui uma classificação fiscal, é um aparelho elétrico de iluminação, né, bem simples. Estou colocando aqui um valor de R$100, é um valor fixo, né, de R$100. Se eu tivesse que importar esse material, né, e o valor, o custo dele, aduaneiro já convertido na moeda de real, fosse R$100, eu teria uma alíquota no regime comum, onde eu vou pagar os impostos, eu teria uma alíquota de 18%, eu pagaria R$18, IPI 15%, pagaria 17,70 pelos cálculos do IPI, pelos cálculos do PIS, que é 2,10%, estaria pagando R$2,10, a COFINS 9,65 de tributo da COFINS, ICMS 18%, pagaríamos aí 32,37. Ou seja, ao total da importação de um item valendo R$100, eu estaria pagando só de carga tributária 79,82%. Ou seja, quase 80% do valor desse material é somente em tributos. Isso, evidentemente, que pesa dentro das empresas, mas agora pensando nessa retomada a partir da crise que nós temos vivido, né? Se eu estou trabalhando com o RECOF, né, o RECOF mais o RESE é um regime especial que os estados dão para as empresas que têm RECOF, para também ter a suspensão do ICMS, então eu vou deixar de pagar o I, o IPI, o PIS, a COFINS e o ICMS, ou seja, a minha carga tributária para que esse material entre na minha fábrica e possa ser produzido o meu produto que vai utilizar esse material é de zero. Ou seja, tive um ganho, né, de não ter que me descapitalizar. Se eu estou trabalhando, também tenho outros ganhos, benefícios utilizando esse regime. Eu vou deixar, por exemplo, eu vou ter a redução na armazenagem aérea, eu vou ter também para compras locais o ganho do IPI, do PIS, COFINS, juntamente com o RECOF compartilhado. Então, veja, a diminuição dos meus gastos é essencial nessa retomada. Se a gente observar aqui, olhando na pandemia, né, mostrou que um alto custo das importações no Brasil. Então, vamos pegar aqui um exemplo de produtos médicos hospitalares. Observe que o Brasil tem os maiores percentuais de tarifas de importação, né? Enquanto que, na média mundial, nós estamos muito acima daquilo que outros países praticam. Então, isso reforça a utilização de regimes especiais para reduzir esses custos e trazer isso aqui para um valor mínimo ou um valor zerado. E para a gente finalizar, é importante entender, né, que quando a gente produz e não considera os regimes especiais, evidentemente que nós temos aí como carona indesejáveis, né, os impostos, né? Esses impostos são imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS, IPI, né? A carga tributária no Brasil, ela equivale, na média, quase 40%. Então, se eu quero realmente dar um crescimento dentro da minha empresa, eu preciso fazer uso de algum regime especial que seja mais adequado para o meu segmento de indústria. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Como o Luiz falou, acho que além desses pontos importantíssimos que ele nos mostrou aqui,
Nós também temos que nos preocupar do ponto de vista do compliance, como que nós podemos usar as regras de compliance e as futuras mudanças dentro do processo de comércio exterior dentro do Brasil, como que a gente consegue usar isso a favor das empresas, né, e evitar que isso realmente impacte negativamente nas nossas operações, né? Então eu vou dar uma perspectiva sobre o portal único, né? Vou mostrar um pouco sobre como que isso deve mudar o processo de importação e como garantir uma transição tranquila, tá? Então, falando sobre o programa Portal Único, ele é um programa que já existe há alguns anos, né? Inclusive, ele já mudou, ou melhor, já revolucionou o processo de exportação no Brasil com a entrada da DUI, né? A Declaração Única de Exportação. E ele também vai fazer isso, vai promover isso na importação, tá? Então, o programa do Portal Único, ele é um programa que ele prevê uma avaliação tanto da integração entre os intervenientes do comércio exterior, então toda a cadeia do comércio exterior vai de alguma forma interagir com o portal único, né? Seja agente de transporte, os órgãos anuentes, os próprios importadores, a Receita Federal, enfim. A ideia aqui é repensar toda a relação entre esses intervenientes, né? Redesenhar os processos, então, diferente das outras evoluções que nós tivemos no processo de comércio exterior, a ideia aqui não é só, por exemplo, seguir o modelo de quando a gente partiu da declaração de importação antiga para a declaração de importação na web, por exemplo, onde a declaração era a mesma e só mudou a tecnologia. Não, aqui a ideia é mudar também a declaração, então redesenhar o processo, repensar em tudo que vai ser declarado dentro de um processo de importação, ver o que realmente faz sentido, o que pode ser mudado, o que pode ser otimizado e assim por diante, né? E aí sim, chegar numa declaração nova, tá? E aí, por fim, também aplicar a tecnologia da informação. Então, uma das premissas do programa Portal Único é que, além da revisão dos processos, né, além da revisão de como que essas declarações vão ser registradas, o que vai entrar dentro do portal, também vai ser repensado em termos de tecnologia, como vão ser as integrações do portal único com os sistemas externos, como vai ser a integração do portal único com os anuentes e assim por diante, tá? Então, por isso que esse é um programa tão importante para o comércio exterior no Brasil e por isso que acompanhar esse programa é essencial para as empresas garantirem uma transição tranquila, tá? Então, falando sobre o programa, então ele tem algumas premissas, né? Como eu falei, simplificar o processo, reduzir os prazos e os custos envolvidos, trazer maior transparência para esse processo, né? E, por consequência, mais previsibilidade. Isso é esperado na importação e já foi obtido na exportação, então a gente já teve uma redução bem expressiva no tempo médio dos processos de exportação. Hoje a gente fala em uma média de 6,37 dias para os processos de exportação, chegando a 3,92 no aéreo. Então já foi uma redução bastante sensível como fruto de tudo que foi repensado dentro do processo, né? E aí, quando a gente fala do processo de importação, se nós pensarmos num programa que tem como premissa simplificar o processo de exportação, a gente não pode deixar de pensar em como que o processo de importação pode ser reorganizado pensando numa agilidade maior numa operação de importação, né? Para isso, se a gente olhar para o processo atual hoje, ele é um processo que ele ocorre de maneira contínua. Eu começo com os controles administrativos, com pedido de licença de importação, com todas as regras que vão possibilitar eu efetuar aquela importação, e depois eu tenho o controle aduaneiro da Receita com todas as regras para o desembaraço da mercadoria, né? E um ocorre depois do outro, né? Então eu não tenho paralelismo aí, por consequência, se uma etapa atrasa, ela atrasa toda a cadeia do processo, né? Pensando no portal único, a mudança mais expressiva que foi pensada para a operação de importação foi promover o paralelismo entre os controles administrativos e aduaneiros, ou seja, eu poder ter os dois acontecendo ao mesmo tempo, pode ser em etapas diferentes também, mas sem uma necessidade de um vínculo direto entre os processos. Eu só preciso ter um vínculo entre o resultado de cada um deles, né? E aí, quando eu falo disso, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que
A gestão de risco da importação daquele produto, ela não necessariamente depende da operação da importação daquele produto. E isso parece ser algo pequeno, né? Mas isso muda bastante o processo, porque isso vai possibilitar uma dinâmica diferente da atuação dos órgãos anuentes, né? Vai possibilitar uma dinâmica diferente que vai agilizar o processo, né, que vai distribuir melhor o processo entre todas as entidades que fazem parte dele, né, e vão possibilitar que eu tenha, inclusive, uma visão diferenciada sobre a análise de risco do produto que eu vou importar. Então, a análise de risco sobre o produto, ela deixa de ser vinculada à operação, né? Então, hoje, quando eu faço uma declaração de importação, eu penso em declarar o que é o meu produto na declaração da importação, ou seja, naquela operação, daquela importação, eu defino o que é o meu produto e toda a gestão de risco ocorre sobre aquela operação. Se semana que vem eu importar o mesmo produto, eu tenho que declarar novamente o mesmo produto nos mesmos moldes da declaração de importação e com uma outra gestão de risco correndo sobre ele. Por mais que seja o mesmo produto, o mesmo conteúdo que eu declarei ali, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Com o novo processo, o Portal Único ele promove a figura de um novo módulo que vai se chamar Catálogo de Produtos. E a ideia do catálogo de produtos é justamente viabilizar essa gestão de risco separada da operação, ou seja, ele vai ser o meu cadastro de produtos dentro do Portal Único, onde eu vou cadastrar o produto que eu vou importar, né? Lá eu vou definir o que é esse produto, pensando em produto como as suas características gerais, né? Então aquelas definições que independem da operação, né? E vou definir ali, vou colocar ali todas as informações importantes sobre ele. Em função disso, a gestão de risco vai ocorrer sobre o que eu declarei ali no catálogo de produtos. Na do INPE, eu vou fazer uma referência a um produto que eu cadastrei no catálogo, né? E aí eu vou colocar as características específicas da operação. Também vai ter uma gestão de risco aí, né? Mas uma gestão de risco muito mais simplificada, porque a maior parte dela já foi feita sobre o que eu cadastrei no catálogo de produtos. E aí, voltando naquele exemplo que eu acabei de citar, se eu importar o mesmo produto daqui uma semana, eu vou reutilizar as informações que eu já tinha cadastrado no catálogo de produtos. E, por consequência, a Receita ela não vai precisar reavaliar tudo que eu tenho informado ali. Ela vai reavaliar o que mudou nessa operação específica, né? E com isso eu vou ter muito mais celeridade dentro do processo, tá? Além disso, o catálogo de produtos ele não só possibilita antecipar o registro do produto que vai ser importado, como ele propõe também uma forma otimizada de declaração desse produto. Ou seja, além de eu cadastrar ele antes, eu vou cadastrar ele de uma maneira que vai simplificar a busca por informações ali. Então, ao invés de eu colocar uma informação, uma descrição detalhada do meu produto dentro de um texto, e aí tanto dentro de texto, a gente sabe que é mais difícil para localizar as informações ali, já que elas não estão estruturadas. O catálogo de produtos ele vai propor uma forma de declaração onde eu vou colocar uma descrição resumida, simples, sobre o meu produto, e o resto das informações eu vou declarar no formato de atributos. Então, os atributos, eles são parecidos com o que a gente tem hoje como NVE, destaque e outros recursos que nós temos dentro da importação, mas a ideia é que ele seja muito mais abrangente e que todas as NCMs tenham seus atributos bem definidos, né? E aí, dentro dos atributos, eu vou colocar aquelas características que são imprescindíveis para identificar aquela mercadoria. Então, eu tenho lá, o primeiro atributo maior deles é o NCM, né? E abaixo do NCM eu vou ter atributos que logicamente eles vão variar entre produtos químicos, tem atributos específicos para essa natureza, produtos médicos, farmacêuticos também vão ter atributos específicos para aquilo. Então, por exemplo, eu posso ter que colocar o número de lote, uma validade, a composição química e assim por diante. Isso vai variar de NCM para NCM, mas vai estar sempre declarado em formato de atributos de uma maneira muito mais estruturada. E aí, declarando isso de uma maneira mais estruturada, eu passo a poder buscar essa informação de uma maneira otimizada também. Então, a Receita vai conseguir avaliar esses produtos com muito mais agilidade e o meu processo, por consequência, também vai ser muito mais ágil, tá?
E aí, resumindo, né, essa avaliação, essas mudanças do processo de importação, a gente consegue ver que eu vou ter que ter mais consistência na informação, porque a partir do momento que eu vou declarar isso de uma maneira estruturada e eu vou ter uma gestão de risco antecipada, quanto mais, cada vez mais a Receita vai conseguir olhar no detalhe as informações que eu registrei ali, né? Eu vou eliminar redundâncias, o que vai ser ótimo, né? Eu vou ter uma atuação dos órgãos governamentais mais eficiente, integrada e harmonizada, porque isso também, todos os órgãos vão ter acesso a essas informações e vão poder compartilhar as análises sobre eles, né? Por outro lado, o importador ele vai ter que fazer um saneamento da sua base de dados e garantir que o que ele tem ali são informações que realmente são fidedignas, né? Com a gestão de risco antecipada, eu posso ter a liberação da minha mercadoria, da minha importação antecipada também, ou posso ter os meus problemas dentro dessa avaliação, né? Os riscos que podem impedir a liberação da minha importação também antecipados. Então, de novo, por isso que é importante eu garantir que as informações que eu coloque ali sejam as mais fidedignas possíveis, né? E aí, para isso, eu vou precisar, com certeza, adequar os processos da minha empresa, garantir que quem tem acesso à informação, quem pode prover as informações dos atributos, os detalhes sobre as mercadorias, enfim, realmente consiga declarar isso dentro dos prazos propostos dentro da nova operação, né? Garantir que todo mundo seja sensibilizado sobre as regras e a importância das informações estarem o mais coerentes possíveis, né? E dentro disso, pensando para o tema da nossa palestra, quanto antes eu me preparar para isso, mais eu vou conseguir utilizar essa mudança como algo que vai me ajudar a recuperar a empresa depois de momentos difíceis como esse da pandemia, né? E não como algo que vai atrapalhar mais ainda as minhas operações, né? Então, quanto antes eu conseguir pensar nisso e pensar em adequar os meus processos, em envolver as pessoas que precisam ser envolvidas, antever os impactos que eu vou ter na minha operação, pensar em todos os módulos. Aqui eu dei destaque para o catálogo de produtos, né? Mas dentro do portal único, no processo de importação, tem vários outros módulos que também são importantes para destacar. A licença de importação, por exemplo, que vai migrar para a LPCO, o pagamento centralizado de comércio exterior, que vai trazer novas possibilidades para o processo. Enfim, eu já pensar em como que eu vou interagir com todos esses módulos, discutir isso em nível de gerência e diretoria, porque inclusive podem ser necessários investimentos extras dentro da operação, né? E se eu não conseguir prever isso antes também, eu vou ter um impacto negativo, né? E aí com isso, aí sim eu vou conseguir otimizar o tempo antes disso se tornar uma obrigatoriedade, né? Então, enquanto não é uma obrigatoriedade, é o melhor momento para que eu consiga me preparar para isso, né? Porque a partir do momento que a gente tiver uma data do governo para que a do INPE se torne obrigatória, com certeza eu vou ter que correr muito mais dentro da minha operação, e se eu não estiver pronto para isso, isso vai causar vai causar um impacto negativo na minha operação também, né? Então, fazendo isso, eu consigo diminuir os impactos nas integrações com meus RPs e outros sistemas, posso pensar numa solução sistêmica e operacional também eficiente, posso procurar parcerias confiáveis para me ajudar a passar por todas essas transições, né? E também fazendo link com o que o Luiz falou, eu posso aumentar minha competitividade com os regimes especiais, porque se eu vou conseguir rever todos os meus dados e vou repensar minha operação em função da migração para o portal único, por que não aproveitar esse momento para implantar um regime especial, por exemplo? Então, a partir do momento que eu tenho a minha informação, a minha operação com todos os detalhes na palma da mão, tudo otimizado, tudo melhorado, com informações que eu sei que são fidedignas, que estão otimizadas, por que não aproveitar para um projeto como esse que vai me trazer mais ganhos ainda, né? Então, essa é a principal mensagem que a gente gostaria de passar, tá? Então, pensar na migração para o portal único como uma oportunidade de repensar a sua operação, de reduzir custos e de trazer mais qualidade para os dados que são declarados, tá? E fazer isso o quanto antes para evitar que isso tenha impactos negativos, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de todos no nosso webinar. Agradeço o Luiz também por toda a apresentação que ele fez antes da minha, e acho que os temas eles se completam de uma maneira bastante importante, né? E nós nos vemos nos nossos próximos eventos. Muito obrigado.